Gente, passando então para o nosso próximo pensador da lista, né, que está aí no temário do nosso curso, que é exatamente o Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu, que aparece aí na tela, do lado direito aí para vocês. E conforme o seu próprio título, né, já indica, Barão, né, era um aristocrata, ou seja, era alguém nascido numa família de nobres, mais especificamente seu pai. Tá? O Barão de Montesquieu teve uma formação, uma forte formação de cunho iluminista e era alguém caracterizado por um pensamento muito amplo, uma curiosidade vasta, um saber que a gente poderia chamar de enciclopédico, literalmente enciclopédico, porque, inclusive, um dos trabalhos de Montesquieu foi contribuir com Diderot e D'Alembert com uma das primeiras e maiores enciclopédias daquela época, que tinha esse nome, a Enciclopédia, né? Um clássico, no qual Montesquieu dissertava sobre diversos temas. Ele não falava só sobre filosofia, política, também tinha conhecimentos de geologia, por exemplo, de medicina. Né? Era bem a característica daquela época. Né? Hoje você tem na pós-graduação uma lógica inversa, né? São formados aí indivíduos que sabem cada vez mais sobre cada vez menos coisas. É a ideia da ultra especialização. É o cara que faz uma dissertação ou uma tese, né, sobre a unha do dedão do pé direito de Montesquieu e outro que faz outra tese, né, do indicador da mão esquerda, uma coisa assim ultra especializada. É claro, né, isso tem muito a ver com aquilo que ficou caracterizado como decadência teológica da burguesia. A burguesia, ao assumir o poder, ao se tornar a classe dominante e perder todo o seu passado, né, todo o seu vínculo com aquele passado revolucionário, uma das coisas que ela precisa cada vez mais fugir é da verdade, né? Eu sou daqueles ainda que acredita que existe verdade, tá, pessoal? Não sou pós-moderno. A verdade depende da opinião de cada um, também, mas existe a verdade. E a gente vai tentar se aproximar dela, né? Mesmo sem ser o dono da verdade, como diz no popular. E a burguesia precisa fugir da verdade, porque a verdade depõe contra ela, né? A verdade expõe o caráter, né, de exploração da sociedade burguesa, expõe, né, a verdade expõe o caráter irracional da economia capitalista e assim por diante. Daí que a burguesia precisa cada vez mais ocultar a verdade. Uma das formas de fazer isso é separar o conhecimento em partes tão pequenas, né, que nenhuma delas isoladamente consegue se aproximar dessa verdade. Estudam conteúdos tão fragmentados que são peças assim de um enorme quebra-cabeça que impede, né, em última análise, é para isso que serve o pensamento, né, burguês hoje, é impedir a sociedade de conhecer a verdade, que é uma verdade dura, uma verdade que revela, inclusive, né, os seus pecados, vamos dizer assim. Né? Professor, então, quem falou? Eu queria fazer um pedido, na verdade. Se o senhor tiver alguma fonte que fale sobre a fragmentação do conhecimento, eu estou fazendo uma pesquisa sobre que inclui isso. Se o senhor tiver uma fonte legal e que puder me indicar, eu agradeço, tá? Obrigada. Pode deixar. Pode deixar, Elaine, pode deixar. Se eu esquecer, me lembra, mas com certeza tem sim. Pessoal, para quem, se mais alguém tiver interessado, isso aí está muito bem trabalhado em Lukács.
Tá? Lukács foi o cara que mais se aprofundou nesse tema, que é a chamada decadência ideológica da burguesia. E aqui no Brasil, quem melhor traduziu e aprofundou isso, né, foi Carlos Nelson Coutinho e Zé Paulo Neto, por coincidência, ambos professores lá da Escola de Serviço Social da UFRJ, no caso, Carlos Nelson já falecido, né? Mas aí depois eu te passo, tá, Elaine? Eu tenho esse texto aqui, inclusive. Mas não precisa essa formalidade, senhor, professor, não precisa, tá? Obrigado, mas não, pode ser mais informal. Bom, voltando aqui ao Montesquieu, é um cara que também escrevia muito, escrevia sobre vários temas. Ele ficou mais notável assim no meio intelectual quando ele escreveu Cartas Persas. O que era Cartas Persas? Uma obra de ficção, né, em que sujeitos persas faziam uma correspondência, um deles na França e outro fora, descrevendo a sociedade francesa e a sua hipocrisia, né, os aspectos ridículos do governo, dos políticos, etc., o que tornou, assim, Montesquieu muito odiado por os setores mais conservadores do seu país naquele período. Então, Cartas Persas tinha um pouco essa pegada aí, que é uma pegada de ironizar e de ridicularizar os setores dominantes da sua época, até mesmo a cultura daquele período, tá? A hipocrisia, entre outros temas. Tem uma outra obra também, que é Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e da sua decadência, de 1734. Olha, tem vários livros, eu só estou destacando aqui os principais. Esse, por exemplo, o Considerações, me parece que é importante destacar, por quê? Porque isso lembra um sujeito que a gente estudou na semana passada, que é justamente Maquiavel. Ou seja, é necessário conhecer a história, né? E a história talvez seja, mais do que qualquer outra, a disciplina política por excelência, né? Porque ela vai justamente estudar as experiências, entre outros temas, mas principalmente as experiências de governo, de poder, etc. O que funcionou, o que não funcionou, né? Que governos caíram, que governos se perpetuaram. E aí Montesquieu, também nessa linha, fez um estudo aprofundado de impérios da antiguidade, com destaque aí para os romanos, e chegou a publicar considerações sobre a decadência, sobre a grandeza dos romanos. Mas é claro que Montesquieu ficou mais conhecido, né, até hoje, pela publicação do Espírito das Leis, de 1748. Para quem tem dúvida, o Espírito das Leis é tão importante que até hoje a maior parte das repúblicas aplicam, né, a receita de Montesquieu, que é a separação entre os três poderes. Peraí que minha filha, sem querer, esbarrou aqui. Não tem problema não, filho. Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa é uma premissa de Montesquieu e não é possível duvidar da importância desse autor, afinal de contas, né, se não fosse tão importante até hoje, você não teria a maior parte aí das repúblicas do mundo reproduzindo essa noção, tá? O caráter enciclopedista de Montesquieu, a qual eu me referi anteriormente, o fez ser considerado precursor de várias disciplinas. A sociologia, alguns autores da sociologia, né, tentam puxar para si Montesquieu como aquele que inaugurou a disciplina, o pai da sociologia. Outros, por sua vez, consideram Montesquieu
aquele que inspirou o determinismo geográfico, ou seja, aquela ideia de que a sociedade tende a ser determinada pelo clima no qual vive, pelo tamanho do território, e que isso tem a ver diretamente com as consequências políticas daí originadas, mas principalmente, né, ele é conhecido como criador da teoria dos três poderes. Como nobre, Montesquieu, ao contrário do que poderia se esperar, ele não se dedicou a pensar sobre a restauração pura e simples da monarquia. Ou seja, nesse sentido, ele poderia ser considerado um traidor da sua classe, né? Mas também não era tão traidor assim, né? Tão radical. Por quê? Porque ele, por outro lado, pensava em como incorporar os elementos de estabilidade do regime monárquico nos novos estados resultantes das revoluções democráticas. Então, a tendência da Revolução Burguesa, chamada também de Revolução Democrática, era uma tendência praticamente inevitável, e, diante dessa tendência histórica, a postura de Montesquieu não era de tentar retardar esse movimento, ou mesmo de se contrapor a esse movimento de Revolução Burguesa, mas, ao contrário, era uma espécie de disputa do sentido dessa Revolução Burguesa para que os estados formados, né, no seu contexto fossem estados que incorporassem alguns elementos da monarquia que ele considerava positivos e essenciais para garantir uma coisa muito cara a alguns pensadores, como Maquiavel, como Hobbes, também, né, por que não Locke, que era a estabilidade. Uma obsessão dos pensadores da teoria política, em geral, é a estabilidade. Para Montesquieu, o segredo da estabilidade, a chave da estabilidade, era a moderação, era a noção de moderação. E é daí que se deveria tirar, inclusive, o aprendizado do regime monárquico. Por mais que o regime monárquico fosse limitado, tivesse defeitos, mas para Montesquieu era fundamental guardar desse regime a ideia da moderação, ou seja, de um poder que dá a última palavra, de um poder que se encontra na capacidade de se equilibrar com relação aos outros, porque ao mesmo tempo que o monarca dá a última palavra, ele tem que consultar, ele tem que respeitar as leis, ele tem que se relacionar com a nobreza, né, e assim por diante. Essa noção de moderação, né, e uma outra formulação essencial de Montesquieu era o seu conceito de lei, a sua definição de lei. O que eram as leis para Montesquieu? Eram as relações necessárias que derivavam da natureza das coisas. Parece uma definição meio vaga, mas se a gente entender o contexto que está por trás disso, fica um pouco mais fácil de entender. O que ele quer dizer com isso? Contra o que ele está se colocando ao afirmar que as leis são relações necessárias que derivam da natureza das coisas? Ele quer dizer com isso, por um lado, que as leis não são uma expressão da vontade divina, portanto, ele está se contrapondo, em certa medida, ao pensamento teocêntrico, medieval, mas também, ao dizer que elas necessariamente derivam da natureza das coisas, ele também está se contrapondo a uma certa visão platônica, lembra? Da política, que é a perspectiva, que é a ideia de que as leis, o que o modelo de governo derivam da idealização dos filósofos. Para Montesquieu não funciona dessa forma. Pelo contrário, as boas leis, quando existem, não são aquelas que melhor seguem ideias geniais e pré-concebidas na cabeça dos grandes pensadores intelectuais. Não, são aquelas que atendem
às necessidades de cada realidade específica. Depois a gente vai falar em lei positiva, né? Eu não sei se tem alguém... Eu sei que tem alguém aqui que faz faculdade de Direito, mas eu não sei se está presente agora na aula, né? Então, às vezes, para quem faz Direito aqui, eu estou chovendo no molhado, né? Ou até explicando alguma coisa de forma não tão precisa, né? Como exigiria aí a ciência das leis, né? O mundo jurídico. Se quiserem complementar ou me corrigir, fique à vontade. Mas é daí que vem a ideia de lei positiva, tá? Ou seja, é a lei, não na sua expressão meramente ideal, mas é a lei como ela se apresenta em cada país, em cada momento histórico concreto e em cada sociedade. O que vai ser diferente, vai variar de uma região para outra. Uma lei que pode ser pertinente para uma realidade pode não ser necessariamente pertinente para outra, né? E isso é algo que é perfeitamente compreensível dentro dessa ideia de direito positivo, de lei positiva. Tudo bem? Então, Montesquieu se dedica a pensar fundamentalmente quem exerce o poder e como ele é exercido. É daí que vai surgir a sua formulação, tanto sobre a natureza quanto sobre o princípio do governo. Para dar exemplo do que é isso, né, natureza e princípio do governo, vamos citar aqui as 3 formas principais, né? A natureza do governo pode ser monárquica, né? E aí o governo na monarquia ele tem como princípio a honra. O princípio para Montesquieu é o que move aquele governo, e a natureza, digamos assim, é o tipo de governo. No caso da república, o governo de natureza republicana teria como princípio a virtude dos homens, e no caso do despotismo, ele teria como princípio, o que para Montesquieu, na verdade, reflete também uma ausência de princípios, que é o medo, tá? Ele escreve o espírito das leis. O que seria, afinal, o espírito das leis? O espírito das leis é a relação, eu até destaquei aqui a palavra, das leis positivas com os diversos fatores com os quais elas se relacionam. A saber, o clima, o território, o comércio, a sociedade e assim por diante. Tudo bem? A república e o despotismo, para Montesquieu, são muito diferentes, mas tem um ponto em que elas se parecem. Tanto numa quanto no outro, todos são iguais. Isso mesmo. Só que na república, todos são iguais porque o povo é tudo. E no despotismo, todos são iguais na condição de nada ser. Tudo bem? Então, vejam que, para bom entendedor, pingo é letra, e essa frase mostra mais ou menos qual era a posição de Montesquieu. Ou seja, ele não era muito simpático nem à República nem ao despotismo. Ele era, claro, um dos grandes entusiastas da ideia do governo misto. Tanto é que ele foi para a Inglaterra, passou muito tempo lá estudando e se inspirou fundamentalmente no modelo inglês. Lembrando, o governo misto é aquele que tem a monarquia, mas ao mesmo tempo o poder soberano, o poder central é o parlamento, é uma monarquia parlamentar, constitucional, no qual ainda tem a Câmara dos Lordes, que representa a nobreza, e a Câmara dos Comuns, que representa o povo, né? Como eu já disse, o povo é sinônimo de burguesia. A separação, e aqui o pensamento mais importante de Montesquieu, é que a separação dos poderes consiste na possibilidade de contraposição entre os poderes. Ou seja,
na possibilidade de gerar um cenário de equilíbrio de forças. Lembra que para Montesquieu a noção de moderação é fundamental? Era um conceito-chave. Como atingir essa moderação na prática? Como colocar essa moderação na própria arquitetura do Estado? Separando os poderes, de modo que um poder possa servir de contraponto ao outro e nenhum deles prevaleça de forma tirânica sobre os demais, sobre o governo e sobre a sociedade como um todo. Tudo bem? Aqui, nós temos uma citação curta, né, mas que é importante para a gente ver um pouco com as próprias palavras do Montesquieu, como ele entendia aí a natureza dos governos. Quem pode ler para mim, por favor? Quer ler, filha? Vou ler. Por favor. Há 3 espécies de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. Para descobrir-lhes a natureza, basta a ideia que deles têm os homens menos instruídos. Suponho 3 definições, ou antes, 3 fatos. 1. Que o governo republicano é aquele em que todo o povo, ou apenas uma parte do povo, tem o poder soberano. O monárquico, aquele que só uma pessoa governa, mas por meio de leis fixas e estabelecidas, enquanto no despótico, uma só pessoa, sem lei e sem regra, tudo conduz, por sua vontade e seus caprichos. Eis que denomina a natureza de cada governo. É preciso que se examine quais as leis que decorrem diretamente dessa natureza e que, consequentemente, são as primeiras leis fundamentais. Muito obrigado, Elaine. Então, um pouquinho aí das palavras do Montesquieu, do Barão de Montesquieu, sobre a natureza do governo. Passando adiante, também julguei importante separar essa pequena citação de Montesquieu sobre o que é a liberdade. Temos aí mais um daqueles que discordam de Cecília Meirelles. A liberdade é um sonho que é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que entenda e ninguém que não explique. Aliás, ao contrário, né? Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Inverti aqui a frase. E Montesquieu, mais um dos que discordam. Lembrando, Hobbes era também alguém que discordava dessa ideia e que tinha uma definição de liberdade que a gente falou na semana anterior. Essa aqui é do Montesquieu. Quem pode ler? Posso ler. Me ouve? Por favor. Sim. Ouça, por favor. Vai lá, Rodrigo. Beleza. O que é liberdade? É bem verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste em fazer o que se quer. Num Estado, isto é, numa sociedade em que existem leis, a liberdade só pode consistir em fazer o que se deve querer e a não ser coagido a fazer o que não se deve querer. É preciso ter em mente o que é independência e o que é liberdade. Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. E se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, ele não teria mais liberdade, porque os outros também teriam esse poder. Gente, depois dessa citação, eu queria muito que Montesquieu, por algum momento, voltasse ao mundo dos vivos e comentasse a opinião dele sobre a pandemia, né? Porque qual é o conceito? Pô, sério, porque qual é o conceito que a extrema-direita, inclusive, né, recorre para poder ser contra o lockdown, ser contra o isolamento social? É a liberdade, né? Pô, mas a minha liberdade de ir na rua, ninguém pode me proibir. Se o governador, se o prefeito querem me proibir, ele está sendo tirânico, ele está colocando em prática o estado de sítio. Né? Eu queria saber, eu queria muito, sério mesmo, eu queria saber qual seria a opinião de Montesquieu sobre isso. Inclusive, eu queria perguntar para ele o que ele achava, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o reino mundial da liberdade, né? Que é o bastião
o bastião da liberdade, né, tem a estátua da liberdade lá para confirmar isso, ser o campeão de mortes. Veja, que legal. A liberdade tem como consequência a morte. Genial. De um cara que diz o seguinte: liberdade não é fazer o que você quer. Né? E tá aí, o texto fala isso. Né? A liberdade não é fazer o que você quer, fazer o que cada um quer. Né? Na verdade, a liberdade consiste em poder fazer o que se deve querer. Não o que você quer, mas o que você deve querer. Né? Veja que um cara com um pensamento que não deixa de ser, em grande medida, aristocrático, para quem viu outros trechos da sua obra, isso fica muito claro, porque Montesquieu é muito cético em relação às democracias populares, porque ele duvida muito da capacidade do povo ser frio nas suas análises, ser equilibrado, ser moderado. Ele tende a ver no povo, né, um impulso passional, guiado pelas paixões, né, pela raiva, pelo ódio. E é claro, né, é normal que o povo tenha ódio de quem o explora, né? E é normal também que quem o explora fique preocupado com esse ódio e queira desqualificá-lo. Isso é muito presente nas obras da teoria política. Mas eu queria saber qual seria a opinião de Montesquieu, sinceramente, sobre esse fato, né, de onde reina a liberdade, pelo menos a liberdade no sentido burguês da coisa, é onde tem mais mortes. E pegando um caso em que certamente ele não gostaria muito, né, que são países asiáticos governados por partidos comunistas, como é o caso do Vietnã e como é o caso da China, que tem números, no caso da China tem menos de 5 mil mortes, né? A cidade do Rio de Janeiro já superou toda a China no segundo mês da pandemia, né? A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E o Vietnã, que faz fronteira com a China, tem pouquíssimos casos, inclusive, que dirá morte. 35 queria saber a opinião. Pois é, obrigado, Débora. Mortes, desculpa. Eu queria muito ver como é que o Montesquieu iria sair dessa, né? Como é que ele iria explicar um governo que defende suas posições com base numa determinada leitura do que é liberdade e acusa aqueles que estão preocupados, né, pelo menos se fingindo de preocupados com determinados parâmetros sanitários, de autoritários e de tiranos, etc. É uma discussão que seria, no mínimo, interessante. Né? Aqui tem um capítulo no qual ele tem a incrível capacidade de ser objetivo, né, de ser direto no título, que é assim, continuação do mesmo assunto. Antigamente, na época do Montesquieu, as pessoas sabiam fazer títulos bem claros assim, para os seus textos. Quando o texto era de continuação do anterior, ele botava isso, a continuação do mesmo assunto, que é o cara lê e sabe o que significa. Né? Hoje você pega as teses de doutorado, o nome parece um enredo de escola de samba, né? Porra, às vezes parece um parágrafo o título, é um troço enorme, cheio de firula e tal. Aqui o cara botou continuação do mesmo assunto. Ele fala o seguinte: a democracia e a aristocracia não são estados livres pela própria natureza. Olha aí o cara que criou a teoria da ferradura, né? Porra, olha aí, ó, os extremos, cuidado com os extremos. Foi o cara que criou o centrão. Se você pegar aí, né? Ó o centrão aí, ó. A democracia é um radical de um lado, um extremo. E o outro lado, a aristocracia, não são livres pela própria natureza, né? Você tem que buscar o caminho do meio, do equilíbrio, tá? Sair da polarização. A liberdade política ela não se encontra senão nos governos moderados. Mas nem sempre está presente nos estados moderados. Não está quando não se abusa do poder. Aliás, corrigindo, só está quando não se abusa do poder. Porém, é uma experiência eterna que todo homem que possui poder é levado a abusar dele.
porra, é uma experiência eterna. Tu vê, será que ele era pessimista em relação à natureza humana? Um pouco, né? Ele coloca como uma coisa eterna. Não é algo da sociedade capitalista, da sociedade do século XVIII, não, é algo que vai ser assim para sempre, né? Quem possui poder é levado a abusar dele. Isso, inclusive, é algo muito repetido pelas pessoas, sejam de direita ou de esquerda. Muita gente acredita nisso e resume isso numa frase: o poder corrompe. Não é? Eu acho legal. Desculpa, gente. Eu acho legal como as pessoas falam certas frases e se sentem orgulhosas, né? Tipo, se sente o especialista em teoria política com essas frases. Porra, o poder corrompe. Aí coloca lá no Twitter, pronto. Comentário nível Globo News que viralizou, né? E pessoas falam isso assim, se achando, porra, altamente críticos. Mas voltando aqui. Oi. É quase uma espécie de determinismo, né? Se o cara tem poder, ele vai se corromper de qualquer maneira. E não só um determinismo, é uma forma de ocultar as relações sociais. Porque, assim, é o poder que corrompe ou é o Estado que, numa sociedade de classes, só pode ser exercido com essa finalidade? A discussão é outra, né? Então, é isso que a gente tem que pautar. Ele coloca o seguinte: quem tem poder, ele vai até encontrar limites, né? Quem diria? A própria virtude tem necessidade de limites. Isso quer dizer, porra, olha aí, né? Tem que ter equilíbrio. Para quem não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder contenha o poder. Uma Constituição pode ser tal que ninguém será obrigado a fazer as coisas que a lei não obrigue, nem a não fazer as que a lei lhe permite. Então, eu estava ouvindo a entrevista do Arthur Lira e do Pacheco, do Senado, aí nos podcasts da Globo News e tal. Aí perguntaram para eles o seguinte: vocês são a favor, afinal de contas, de quê? Do lockdown, né? Ou do Bolsonaro, que é contra qualquer tipo de restrição sanitária? Aí qual foi a resposta? Adivinha a resposta. Montesquieu: a virtude está na moderação. Nem você pode fechar tudo, ser radical demais, né? Nem também você pode deixar de levar em consideração as preocupações sanitárias, com a pandemia, com a vida das pessoas, né? Olha que legal. E a gente está tão convencido, né, de que o Centrão é um lixo, que não presta, mas é bom a gente refletir sobre em que medida a massa da população também não pensa dessa forma, né? Essa questão da moderação. Né? E como que é necessário fazer um trabalho muito grande de formação política, né? De debate, de construção de outras referências para poder lidar com isso, né? Essa ideia de moderação é uma coisa que é muito convincente, né? O radical é uma coisa que espanta, né? A oposição extrema, ela tende a gerar a antipatia, pelo menos de 60% da população, né? Um cálculo aqui especulativo. Mas, para não fugir do tema, né? Voltemos ao Montesquieu, agora, mais uma vez, recorrendo ao nosso querido marxista anticolonial, Domênico Losurdo, que, né, é uma boa alternativa aí ao marxismo eurocêntrico. Cuidado, eu não estou dizendo que Losurdo é o único que não é eurocêntrico e que todos os outros marxistas não prestam, mas, de fato, uma coisa que a gente tem que reconhecer é que o marxismo eurocêntrico não é uma abstração. Muitas vezes tenta desqualificar o marxismo como se todo o marxismo fosse eurocêntrico. Pior, como se o próprio Marx fosse eurocêntrico, o que não é verdade. Mas
uma coisa é verdade, né? Existe sim o marxismo eurocêntrico, né? E há quem se identifique com ele também, né? Então isso nem todos reconhecem, mas vocês estão percebendo que eu reconheço e sou contra, me posiciono dessa forma. E insisto, cuidado, não estou dizendo que Losurdo é o único a contrapor isso, né? Pelo contrário, mas ele se destaca e diz o seguinte: Montesquieu convidou a reconhecer a inutilidade da escravidão entre nós. Presta atenção, entre nós. Nos nossos climas temperados, tudo bem? Da Europa Ocidental. E, portanto, a pensar em limitar a escravidão natural a certos países em particular. Então, veja aí que interessante, né? Montesquieu não era contra a escravidão em geral, ele era contra a escravidão em certos países e era a favor dela, consequentemente, em outros, né? Também é bom lembrar essas coisas, né? É bom, porque, insisto, não chamar atenção para isso acaba, de certa forma, contribuindo para corroborar aquela ideia, né? Aquela ilusão de que o pensamento liberal ele é intrinsecamente democrático, né? O liberalismo ele já surgiu democrático e ele até hoje é o farol da liberdade no mundo ocidental. Gente, quando se fala da liberdade, do liberalismo, é disso que a gente está falando. Estão entendendo? É essa liberdade. A liberdade, a democracia, para alguns, tudo bem? Inclusive, em nome disso, dessa liberdade, dessa democracia, que se promove também, né, a invasão de países, a intervenção militar. Recentemente, teve gente lá nos Estados Unidos falando, inclusive, em ter uma intervenção militar no Brasil por conta da pandemia, né? E tem gente de esquerda aqui que concorda, pasmem, né? Era para ser uma coisa assim tão óbvia, mas tá, tem gente aí que se diz de esquerda que concorda, não, tem que ter uma intervenção mesmo no Brasil. De quem? Dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm toda a condição para trazer a democracia para cá, né? Porra, um país em que não tem violência policial, né? George Floyd foi uma coisa que os comunistas inventaram, né? Não tem violência policial nos Estados Unidos, né? Nunca bombardeou ninguém à toa, né? O poder econômico quase não influencia nas eleições. Se você não tiver dinheiro, você tem chance de competir em condições de igualdade com os candidatos, né? É uma maravilha. Essa maravilha que vai trazer a liberdade e a democracia aqui. Pô, gente, faça-me um favor. Eu botei aqui, tá? A referência bibliográfica. Essa aí é do Domênico Losurdo, tá no livro Marxismo Ocidental, que eu tinha citado também já em relação a Locke, tá? Como nasceu, como morreu, como pode renascer, pela Boitempo, novinho aí, editado em 2018.